Mas aqui, nesse estado de natureza, esse homem pacífico, ordeiro, cordial, né, há um inconveniente, há uma possibilidade. Não é uma realidade, é uma possibilidade, há uma ameaça. Porque no estado de natureza, os indivíduos soberanos, que é dotados do direito de escolher da liberdade, podem transformar-se em seu próprio juiz e julgar em causa própria, desrespeitando o direito dos outros. Então, veja, ele desenvolve toda uma teoria para negar Hobbes, mas no fundo ele não reafirma que é daquele jeito, mas ele diz, olha, há uma possibilidade. Ou seja, o Hobbes, no Leviatã, alerta, né? Então há essa possibilidade. Né? Mesmo sendo ordeiro, pacífico, vivendo em liberdade, é possível que um ou outro possa agir em causa própria. Né? Segundo aqui o Hobbes, estabelecendo a guerra de todos contra todos. Né? E o súdito, ao reconhecer um soberano absoluto, outorga-lhe o direito de tirar-lhe a vida. A crítica aqui à teologia política cristã e a crítica ao Hobbes, né? O que é um ato contrário à lei de natureza, o que é ilegítimo. Então, ou seja, a teologia política cristã nessa época e o Hobbes, né, eles estão defendendo aquilo que é contrário à lei da natureza, né, aos direitos naturais, o que ele considera ilegítimo. Né? Isso que poderá estabelecer uma situação de conflito, de guerra, ameaçando e agredindo os direitos naturais. Essa ameaça aqui, conforme foi apontada e advertida por Hobbes. Né? Para evitar a autodestruição mútua, o desrespeito à lei da natureza, e veja, volto aqui, ele vai e vem, ele vai desenvolvendo e sempre volta aos direitos naturais, desígnio divino, né, e à lei da natureza. Não é isso? Então, para evitar esse desrespeito à lei da natureza, é necessário a existência de um juiz comum, que possibilite a manutenção da paz, da vida e a conservação da propriedade. Isso só será possível com o contrato, com a instituição de uma sociedade política ou Estado, com o objetivo de assegurar a transformação dos direitos naturais em direitos civis. Ou seja, os direitos que nós possuímos, que estão assegurados na Constituição, direitos individuais e sociais, são os direitos naturais, que são transformados em direitos civis. Então, esses direitos naturais são invioláveis e, ao ser transformados em direitos civis, são invioláveis. Daí, nós observamos hoje, né, em vários países e no Brasil, a tentativa constante e, não só a tentativa, né, o exercício prático real de agredir os direitos civis. Né? Não preciso me estender muito, porque vocês estão acompanhando aí, através da imprensa, das informações e do cotidiano da vida de cada um, onde nossos direitos civis estão sendo agredidos constantemente. Né? Então, neste sentido, é legítima e justa. Não só legítima e justa, é uma obrigação. A resistência, a insurreição contra o absolutismo e a opressão. E a insurreição. Porém, celebrando o pacto estabelecido do Estado, não mais será permitido nenhum desses elementos. Ele está criticando radicalmente aqui o absolutismo. Não é? Então você imagina nesse raciocínio aqui, hoje, eu quero juntar os meus rebanhos, os meus seguidores, os meus asseclas, e ser contra os direitos sociais conquistados duramente pela sociedade, negar os direitos civilizatórios, não é? E sair fazendo, não é, esse gesto aqui, não é isso? Quer dizer, quando vem uma pandemia, é uma gripezinha, isso é passageiro, eu como atleta, eu não vou ser atingido, etc, etc, essa fanfarronada toda. O que no fundamental é isso? É rompendo o princípio básico do nosso direito, que são direitos civis originados pelos direitos naturais. Consequentemente, esse personagem, não tenho dúvida de que ele tem consciência de que esse gesto que ele faz, essa fanfarronada, não é apenas para manter os seus asseclas unidos e para votar nele nas próximas eleições. É prevendo a possibilidade de insurreição. Então ele disse numa reunião famosa, num dia 25 aí, né, que é preciso armar a população. Mas não é armar a população, é armar os seus asseclas, os seus seguidores, para fazer manifestação em frente ao STF com tochas e armados, e ameaçar a invasão do tribunal. Não é? Então veja, o que está em curso, segundo o que nós estamos vendo aqui,
por esses teóricos, de 5 séculos atrás, não é? É o que está se tentando fazer hoje. E aqui, do ponto de vista político e teórico, já está vencido, já realizou a Revolução Aristocrática Burguesa. Não é? Então, nós estamos sendo ameaçados de uma crise social profunda, não é? De desrespeito aos direitos civis. Para quê? Para provocar manifestações, cacetada, paulada, revolta, insurreição, que justificaria o quê? Um golpe militar, botar as tropas nas ruas, como foi em 64. Então, isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. E nós não podemos deixar passar isso despercebido, porque nós estamos sendo ameaçados. É só entender a realidade, é só entender o que esses sistematizadores, esses pensadores nos trazem aqui de alerta. A violação aos direitos naturais e sagrados, a vida, liberdade e propriedade, e o uso sistemático da força contra os governados, colocam o governo em estado de guerra com a sociedade. Ao invés de comprar, de financiar, de criar hospitais, assistência à saúde da população nessa pandemia, sai fazendo proselitismo da cloroquina e fazendo a ameaça da arminha aqui. Não é isso? Quer dizer, então, o que? Está uma tentativa de colocar o governo em estado de guerra com a sociedade. E eu estou dizendo com a sociedade porque nós somos a maioria da sociedade que não concordamos com essa fanfarronice, essas idiotices que todo dia nós somos obrigados a assistir. Então, portanto, o desrespeito aos direitos assegurados pelo pacto e a rebelião dos governantes contra os governados concede aos súditos rebelião dos governantes, retirar verbas da educação, da saúde, não desempenhar sua função enquanto representante do governo, não é? Quer dizer, está o quê? Está uma rebelião dos governantes contra nós que somos governados. Isso concede a nós, súditos, o legítimo direito de resistência à opressão e à tirania. Isso nos permite retomar o poder atribuído aos governantes, podendo inclusive revoltar-se de armas em punho para revogar o poder usurpado. Isso está sendo dito por Locke nesse período, não é? No processo da Revolução Aristocrático-Burguesa. Para nós aqui, o que é que nós vamos transmitir isso aqui? Somos chamados a exercer o nosso direito de mudar esses idiotas, esses translocados que estão por aí, este ano agora através do voto, né? E em 2022 através do voto. Caso contrário, se há uma radicalização, nós temos o direito de nos rebelarmos contra os governantes. Né? Esse é um direito legítimo, conforme os princípios básicos da própria teoria política liberal, aqui sistematizada e defendida com muita clareza pelo John Locke. Neste sentido, Locke propõe um pacto de consentimento. Só é possível esse pacto ser legítimo desde que que o indivíduo, consinta. E nós só podemos consentir esse pacto, participar e respeitar os princípios do pacto, até o momento em que nós não somos agredidos e violados constantemente, cotidianamente, como nós estamos sendo hoje. E como era nesse período da Revolução Aristocrática Burguesa na Inglaterra. Já o Hobbes, conforme nós já abordamos para vocês, propõe um pacto de submissão. Então vocês estão percebendo aqui a diferença, e aqui tem, eu diria assim, uma vantagem do John Locke com relação ao Thomas Hobbes, porque o Locke conhecia a obra Leviatã do Hobbes. E o John Locke era participante da vida política, mesmo que diretamente como médico, como conselheiro, do processo revolucionário aristocrático burguês da Inglaterra. Então ele é um grande sistematizador desse processo e desse período histórico, que fica para as gerações posteriores e passa a ser exemplo a ser seguidos por diversos outros países, que neste momento aqui ainda não se fala de democracia, volto a ressaltar, não se fala ainda de democracia. É uma monarquia constitucional baseada no voto censitário, é excludente daqueles que não são proprietários de um certo volume de riquezas que têm o interesse em um bom governo, segundo o John Locke. Então, no fundamental, a concepção de Locke volta-se para a defesa da propriedade privada. E aqui é um fato novo, da propriedade privada ilimitada, enquanto expressão de um direito natural, inalienável e sagrado. A propriedade, a liberdade e a vida são direitos naturais, inalienáveis e sagrados. E a propriedade, ao se transformar ilimitada, ela passa também a ser um direito natural, inalienável e sagrado, segundo a concepção do John Locke. Por que isso? Porque ela é pré-existente à sociedade política, ao Estado, e ela é uma dádiva divina.
Aí veja, tem aí uma fulana agora que foi acusada e comprovado, né? Criava uma família grande, etc., pegava as crianças, etc., 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 né? Segundo aí a imprensa, em torno de 50 pessoas, né? E defendia a fé, defendia o cristianismo. Posteriormente, o que ocorreu? Né? Você está acompanhando aí, né? Então aí nós vamos o quê? Fazendo certos questionamentos dessas ideias aqui de um direito natural inalienável e sagrado por aqueles que hoje falam em nome desses direitos, não é? Então eles fazem outras coisas, não é? Então tem uma série de outros exemplos nesses aí que eu não vou me deter nele, que vocês conhecem, né? E claro, se é um direito natural inalienável e sagrado, é uma obrigação ter a propriedade privada ilimitada e assegurá-la. No fundamental, é uma justificativa teórica, teológica da propriedade, pois a explica como resultante de uma dádiva divina que é inquestionável. Então, enriquecer para a glória de Deus, né? Aí vocês pensem e tirem as conclusões que vocês considerem melhor, né? Mas como explicar, aí entra naquela questão que foi colocada por alguns de vocês, e justificar o acúmulo da propriedade. E claro que aí ele também é inteligente e ardiloso, né? O Locke é ardiloso. Então ele vai dizer o seguinte, que originariamente o trabalho é a origem da propriedade. Para o Hobbes, não a propriedade, é a posse. No estado natural, cada um tem o direito de apossar-se daquilo que garanta o seu direito à vida e a viver com felicidade, né? O máximo possível. Já que ele, como é um direito natural, né, ele vai dizer que a origem, né, a origem dessa propriedade, que é uma dádiva divina, ela se justifica e se fundamenta no trabalho, né? Mas no fundamental, esse trabalho só é possível porque foi atribuído ao homem, por dádiva divina, o direito à propriedade. E aí a diferença. Posse é uma coisa, propriedade é outra. Propriedade é um elemento jurídico. Segundo o Hobbes, é uma criação artificial, né? Mas aí veja, com o aparecimento dos metais preciosos, da moeda, do dinheiro, do desenvolvimento do comércio, claro, permitirá o acúmulo de propriedade, de riquezas e a distribuição desigual da propriedade. Então, o que vai permitir essa desigualdade entre proprietários, para chegar no momento em que um tem uma fortuna incalculável e o outro não tenha nada, não é? É justamente o aparecimento dos metais preciosos e o desenvolvimento do comércio, né? Então, Hobbes formula assim a passagem da propriedade limitada, que é um produto do trabalho, à propriedade limitada. Se há essa passagem aqui, só é detentor de uma propriedade ilimitada de riquezas imensas aqueles que foram dotados da graça divina, segundo Lutero e segundo aqui o próprio raciocínio do Locke, porque ele é um anglicano, ele é um puritano, não é? Daí o quê? Vai só ser possível isso àqueles que têm mérito. Mérito é o quê? É a transformação da dádiva divina, da graça divina, não é? Para o resultado de uma laicização da atividade que se desenvolve, não é? Então a graça divina é para aqueles que são excluídos para ter acesso aos céus, ao paraíso, não é? Meritocracia é a graça divina para aqueles que possam acumular riquezas de forma ilimitada, né? Grandes riquezas. Desta forma, aí veja novamente, pela revelação, Locke conclui que a propriedade não é só um direito, mas uma obrigação divina. Se Deus mandou o homem ganhar o pão com seu próprio trabalho, estava obrigando-o, de fato, a apropriar-se do fruto de tal trabalho, porque seria absurdo que o obrigasse a trabalhar para que morra de fome. Mas veja, a ideia anterior, né, que reforça isso aqui, a meritocracia. Se a propriedade era instituída pelo trabalho, este, por sua vez, impunha limitações à propriedade. Então, inicialmente, quando todo mundo era como a América do Norte, a América que era habitada pelos habitantes naturais lá, originários de lá, que são, nós chamamos hoje de índios, né? Quando todo mundo era como na América, o limite da propriedade era fixado pela capacidade de trabalho do ser humano, né? Depois, o aparecimento dos metais preciosos, do dinheiro e, claro, do comércio, alterou essa situação.
possibilitando a troca de coisas úteis, mas perecíveis, por algo duradouro, ouro e prata, convencionalmente aceito pelos homens. Então, o aparecimento dos metais preciosos, do dinheiro e do desenvolvimento do comércio, né, vai alterar essa realidade. Com o dinheiro surgiu o comércio e também uma nova forma de aquisição da propriedade, que, além do trabalho, poderia ser adquirida pela compra. Já deixou de ser o trabalho, não é? A fonte da riqueza, e sim a possibilidade do acúmulo. Não é? O uso da moeda levou finalmente à concentração da riqueza e à distribuição desigual dos bens entre os homens. Este foi, para Locke, o processo que determinou a passagem da propriedade limitada, baseada no trabalho, à propriedade limitada, fundada na acumulação possibilitada pelo advento do dinheiro, dos metais preciosos. Não é? O que não afetará princípios do contrato ou do pacto. Esse acúmulo ilimitado de riquezas não vai afetar. Não é? Em suma, a propriedade, independente de sua quantidade, de possuí-la ou não, é uma atribuição divina. Só não possui propriedade aqueles que não receberam a graça divina, não é? Porque senão ele poderia ter acesso a essa propriedade. Tá? Aqui nós encerramos com essa ideia aqui da propriedade, porque ela é muito importante para a gente entender a base teórica do liberalismo, que hoje se transformou no neoliberalismo. Não é? Então nós vamos observar que aquilo que foi sistematizado pelo Locke já vem desenvolvendo desde esse período e vem se consolidando e transformando em senso comum. Não é? Então veja, 2018, no processo eleitoral, trouxe à tona, não é, as sensações, os sentimentos mais bestiais, não é? Que a gente vai perceber que é contrário ao processo civilizatório que vínhamos acompanhando. Não é? E segundo o que nós podemos concluir da história, que há momentos em que surgem esses períodos, não é? De tempos difíceis, tempos tenebrosos, de tempestades, mas que eles são passageiros, demoram um tempo maior ou menor. Né? Porque aqui, segundo esses pensadores, né, há uma ruptura dos princípios do pacto. Qualquer que seja a elaboração teórica, o fato concreto é que nós estamos ameaçados de um rompimento pelos governantes do pacto que instituiu o Estado brasileiro, que instituiu direitos individuais, direitos sociais, deveres, a ordem econômica, social, política, etc, etc. Então nós estamos o quê? Nessa possibilidade e ameaçados por isso. Né? Então, quando a imprensa ou uma outra pessoa vem e chama a atenção, olha a ameaça do golpe. Olha a ameaça do golpe. Né? Se nós pararmos para pensar nos N elementos, na multiplicidade de elementos que compõem essa realidade, né? Não é por acaso que tem o exemplo da arminha, se pega em metralhadora, se faz encenações. Né? Não é por acaso. Não é por acaso que libera ou facilita a venda de armas. Para quê? Para armar o exército dos descerebrados, dos asseclas, dessas ideias absurdas, obscuras, né, que no fundamental é uma tentativa de restabelecer e de estabelecer no país um conflito tal que possa levar a uma deflagração de uma revolução, de uma guerra civil. Alerta desses teóricos aqui nos servem para entender hoje.